Escrevi um conto sobre a morte de uma cachorra. Um troço difícil, como você vê. Procurei adivinhar o que se passa na alma de uma cachorra. Será que é mesmo alma em cachorro? Não importo. Meu bicho morre desejando acordar num mundo cheio de preais, exatamente como todos nós desejamos. A diferença é que eu quero que eles apareçam antes do sono, e Padre Zé Leite pretende que eles nos venham em sonhos. Mas no fundo, todos somos como a minha cachorra-baleia. Esperamos preais. Essas palavras de Graciliano Ramos foram extraídas de uma carta escrita no Rio de Janeiro em 7 de maio de 1937 e sintetizam bem o que encontramos nas páginas deste, que é considerado um dos mais importantes clássicos da nossa literatura. Vidas Secas, obra adotada como tema da redação do Vestibular 2020 da UERJ, sobre a qual conversaremos logo depois da vinheta. Eu sou Diego Cardoso e você está no canal Cultura e Ação. Vidas Secas é um romance regionalista publicado em 1938 pelo escritor alagoano Graciliano Ramos, obra que integra a segunda fase do modernismo, formada por romancistas e poetas da chamada Geração de 30. Acompanhamos aqui a dura trajetória de Fabiano e sua família, formada pela esposa, sim, a Vitória, os 2 filhos, identificados apenas como menino mais novo e menino mais velho, além de um papagaio e a cachorra-baleia, retirantes em uma saga cíclica de fuga das consequências da seca no sertão nordestino. Essa obra foi escrita em paralelo a um momento político bastante turbulento, tanto no Brasil quanto no exterior. Os Estados Unidos ainda enfrentavam os efeitos da depressão após a queda da Bolsa de 1929, enquanto que na Europa acirravam os conflitos que resultariam na eclosão da Segunda Guerra Mundial. No Brasil, Getúlio Vargas acabava de instaurar o Estado Novo, regime autoritário e anticomunista da qual Graciliano Ramos acabou se tornando vítima, ao ser preso acusado de ter conspirado no mal-sucedido levante comunista de 1935. E em Vidas Secas observamos as reverberações desse momento histórico e da experiência em cárcere do autor, representados, por exemplo, na figura do Soldado Amarelo, um dos antagonistas da trama e que simboliza o autoritarismo governamental, personagem que provoca Fabiano e o prende de forma injusta e arbitrária no capítulo Cadeia. E é interessante observar que esse é o único romance em que Graciliano Ramos recorreu à narrativa em terceira pessoa, pois somente através desse recurso ele poderia assegurar a verossimilhança em uma história onde os personagens possuem pouquíssima articulação oral. Dessa forma, através do discurso indireto livre, com linguagem objetiva, simples e quase sem adjetivos, o autor explora o monólogo interior para expor na narrativa os pensamentos, desejos e anseios desses personagens. Fabiano, por exemplo, gostaria de saber se expressar melhor para expor o que pensa e se defender de injustiças. Sim, a Vitória, uma mulher inconformada com a miséria que o cerca, tem como maior sonho uma cama de couro igual à do seu Tomás da Bolandeira, personagem que é referência social e paradigma idealizado pelo casal. O menino mais velho, curioso, tenta desvendar os mistérios das palavras, enquanto que o mais novo nutre uma grande admiração pelo pai e deseja ser um vaqueiro igual a ele. Já a cachorra-baleia anseia por um mundo repleto de preais para ela poder se alimentar. Aliás, Baleia, a personagem mais carismática dessa história, exerce aqui um papel fundamental, tendo inclusive um capítulo dedicado a ela, que é de longe o mais emocionante desse livro, e foi o primeiro a ser concluído por Graciliano Ramos. A cachorra é uma figura antropomórfica, pois ganha nessa narrativa contornos humanizados ao ser retratada como uma personagem pensante e expressiva, em claro contraste ao comportamento bruto e introspectivo que observamos nos humanos dessa família, que mais se comunicam através de grunhidos do que de palavras, acentuando assim a sua animalização, principalmente Fabiano, que questiona diversas vezes sua condição ao longo da trama. Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta. Conteve-se. Notou que os meninos estavam perto. Com certeza iam admirar-se ouvindo falar só. E pensando bem, ele não era um homem.
Era apenas um cabra ocupado em guardar coisas dos outros. Vermelho, queimado, tinha os olhos azuis, a barba e os cabelos ruivos. Mas como vivia em terra alheia, cuidava de animais alheios, descobria-se, encolhia-se na presença de brancos e julgava-se cabra. Olhou em torno, com receio de que, fora os meninos, alguém tivesse percebido a frase imprudente. Corrigiu-a, murmurando: "Você é um bicho, Fabiano." Isso para ele era motivo de orgulho. Sim, senhor, um bicho capaz de vencer dificuldades. A reflexão de Fabiano, portanto, é uma reverberação da incomunicabilidade que cerca essas personagens. É possível notar, por exemplo, que o vaqueiro até se revolta pelas injustiças que sofre, mas por ser incapaz de articular em palavras sua indignação de forma lógica e organizada, acaba aceitando as condições que lhe são impostas exatamente como um animal domesticado, e infelizmente seus filhos parecem trilhar o mesmo caminho. Todos esses temas são sintetizados pelo próprio título, Vidas Secas, que, fora a clara referência à condição natural da região, também remete à falta de perspectivas, à secura sentimental, à percepção limitada do mundo e à miséria vivida por esses sertanejos, que, além da opressão provocada pelo meio ambiente hostil do sertão, ainda são vítimas de um sistemático processo de humilhação, exploração e alienação, tendo como principais algozes o patrão de Fabiano e o tal do soldado amarelo. Esses elementos reforçam o conceito de isolamento que envolve Fabiano e sua família, reproduzido também na estrutura episódica desse livro. Os 13 capítulos que compõem Vidas Secas, exceto pelo primeiro, Mudança, e o último, Fuga, possuem certa autonomia e podem ser lidos independentemente, dada sua composição relativamente aberta e descontínua, assemelhando-se assim aos contos, mas que estão conectados através das mesmas personagens e do mesmo cenário, fazendo desse, segundo a definição do escritor Rubem Braga, um romance desmontável, por não exigir uma leitura linear para sua compreensão plena. E através do último capítulo, Fuga, observamos a estrutura cíclica dessa narrativa, que começa e termina exatamente da mesma forma, com Fabiano e sua família deixando tudo para trás para fugir da seca, uma repetição que também assume contornos simbólicos, pois esse ciclo representa a sina dos retirantes nordestinos, vítimas recorrentes das injustiças sociais e da exploração humana, que passam ininterruptamente de geração para geração. Vidas Secas foi listado entre os 100 livros essenciais da literatura brasileira pela revista Bravo, e é um dos clássicos nacionais mais cobrados em nossas salas de aula e vestibulares, com questões focadas principalmente na temática atemporal desse livro, que, vale lembrar, gente, não é apenas sobre a seca, mas uma grande denúncia sobre a miséria e a exploração humana no sertão nordestino, temas que, infelizmente, ainda são bastante atuais nos dias de hoje. Para os vestibulandos da UERJ que enfrentarão Vidas Secas na redação, sugiro que, além de atentar para a contemporaneidade dos temas desenvolvidos nesse livro, observar também os aspectos psicológicos da opressão social explorados nessa história e seus efeitos no comportamento introspectivo do indivíduo, assunto que certamente pode render um tema a ser explorado pelo vestibular. Apesar de ser uma obra de difícil adaptação fora do contexto literário, devido ao fato de boa parte de sua ação se desenvolver através do fluxo de consciência dos personagens, Vidas Secas já ganhou os palcos no teatro, além de ter se tornado referência para diversas produções no cinema e na televisão. Em 1963 foi adaptado em um filme homônimo, dirigido por Nelson Pereira dos Santos, que na medida do possível é bastante fiel ao livro, trazendo, claro, algumas supressões de conteúdo, mudança na ordem de alguns acontecimentos e acréscimos inseridos para compensar, através da ação, a ausência do caráter descritivo que cerca o texto original. As alterações mais significativas foram, sem dúvida, as ausências do Seu Tomás da Bolandeira e do fluxo de pensamento da cachorra-baleia, a personagem mais prejudicada nesse processo. Mas, de um modo geral, além de ser um excelente filme, é um ótimo complemento visual para quem leu a obra original.
Vidas Secas é atualmente publicado pela editora Record e cabe aqui um pequeno comentário a respeito do livro Objeto. Essa edição que eu tenho em mãos, comemorativa dos 80 anos da publicação original, é um ótimo exemplo do esmero técnico da editora. Um livro com excelente diagramação, acabamento e, principalmente, impressão, portanto, livre dos tradicionais problemas encontrados nas brochuras do catálogo da Record. O capítulo Baleia dessa edição merece um destaque especial porque ele traz reproduzido na íntegra o manuscrito original de Graciliano Ramos, posto lado a lado com o texto diagramado. Por isso, quem deseja adquirir uma edição definitiva para manter na estante esse clássico é uma ótima oportunidade. E com esse vídeo eu encerro o projeto de leituras do Vestibular 2020 da UERJ. Qualquer dúvida, galera, deixa aqui nos comentários que eu sempre respondo todo mundo, ok? Aqui na descrição do vídeo você encontra links para adquirir essa e outras edições de Vidas Secas através do site da Amazon. Lembrando que ao comprar livros através dos links postados nos meus vídeos, o canal recebe uma pequena comissão sem que você pague nada mais por isso, e desde já eu agradeço. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar para ajudar a divulgar e de se inscrever aqui no canal, caso ainda não esteja inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.